E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João, o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi, e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo, e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto.
E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E, entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam.